Deus seja louvado, a paz de Deus a todos vocês. Vamos ler no livro aos Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. O título da palavra é: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Uma palavra bem explicadinha, uma palavra que fala dos servos do pecado e dos servos da justiça. Aqueles que são servos do pecado obedecem à lei do pecado e da morte. Se continuar como servos do pecado, o fim é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que deixam e se arrependem
e vêm para ser servos da verdade e da justiça, eles passam a ser servos para a vida, para a glória de Jesus Cristo, para a salvação, vida eterna. Uma palavra muito gloriosa. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não deixe o pecado te vencer. Seja livre, liberte-se da força do pecado e da concupiscência carnal. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Deixe o pecado, venha para a glória, venha para a salvação. Diz a palavra: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Por quê? Pois que, se fomos batizados em Cristo Jesus na semelhança da sua morte, sepultados com ele pelo batismo, aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Romanos, te dá uma dica do batismo. É uma forma, um símbolo do sepultamento do homem pecador, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, simbolizando a morte. Morreu aquele velho homem, morreu para o pecado, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você ressurgindo, imergindo no batismo, está sepultando o homem velho e pecador, e voltando das águas, subindo ele das águas, simboliza a ressurreição em Jesus Cristo para uma nova vida debaixo da graça, buscando servir a Deus e deixando as coisas velhas, o pecado, as concupiscências que desagradam a Deus, deixando ali no fundo das águas. E aquelas águas correrão até as profundezas dos mares. Como diz a palavra de Deus, os seus pecados correrão para a profundeza dos mares e não mais serão lembrados. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Como Cristo ressuscitou dos mortos, também fomos ressuscitados para uma nova vida. A palavra de Deus é a guia perfeita da nossa fé. Na palavra de Deus você encontra como servir a Deus. Você se alimenta, é uma fonte de água viva, matará sua sede, é o pão da vida. Se você tem fome e sede de justiça, a palavra de Deus é a fonte da água viva e o pão vivo que desceu do céu. A palavra para alimentar as nossas almas e nos guiar no caminho que temos que andar. Que diremos, pois? O versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A pergunta, a resposta, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda neles? Para aqueles que obedecem, não pode voltar mais ao pecado. Tem que viver segundo a palavra de Deus, na graça de Deus, em novidade de vida. Buscai as coisas que são de cima, que são do céu, as virtudes de Deus, a guia de Deus, o alimento espiritual. Deixai as coisas que são da terra, as coisas carnais, as suas concupiscências. Meus irmãos, meus amigos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Essa palavra de hoje
É uma advertência, um esclarecimento sobre o novo nascimento. Jesus Cristo disse a Nicodemos, você vai encontrar aí no Novo Testamento, no Evangelho, que Nicodemos foi à noite procurar e conversar com Jesus. Era um homem importante, um homem sábio, um homem muito importante, e Jesus instruiu ele acerca do novo nascimento. E ele perguntou, Senhor, mas como que um homem adulto pode voltar ao ventre da sua mãe? O Senhor Jesus ainda disse, se eu falo das coisas terrenas, você não entende, não compreende, quanto mais se eu falar as coisas que são do céu. O Senhor falava por comparação, se falar diretamente as coisas do céu, a pessoa não compreende. Fique ligado, fique atento, busque esclarecimento da parte espiritual, que o Senhor concede esse esclarecimento. Vamos ficar por aqui e nos aplicar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Deus abençoe você, a sua família, a sua alma e Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Bendito Deus. Aleluia.